a maior ave na Terra atualmente. O avestruz. Ela bate todos os recordes. A ave mais rápida em terra. A que tem as pernas mais longas. E aquela cujos ovos são os maiores. Mas a vida delas é difícil. Nas pungentes terras da Namíbia, no sudoeste da África, 2 casais de avestruzes, 2 desertos diferentes, 2 crias diferentes. É tudo uma questão de calcular o tempo e a chuva. A ave mais estranha viva deve sobreviver. O estranho avestruz. O deserto mais antigo do mundo existe há pelo menos 55 milhões de anos. O da Namíbia. Aqui, no extremo leste, é o auge da estação seca. Está quase 38 graus. Ventos quentes e secos sopram vindos da África do Sul e assam as terras já ressecadas. Um som estranho ecoa através das dunas. É o chamado estrondoso e territorial de um avestruz macho. Um gigante nômade pré-histórico com um harém de fêmeas para defender. Ele tem o direito de acasalar com todas elas. Mas só se conseguir mantê-las todas para si. Um macho rival mais jovem faz uma abordagem. Enfrentar um macho totalmente crescido no auge de sua vida é um movimento corajoso. Mais altos e mais pesados do que qualquer outra ave, avestruzes machos chegam a mais de 3 metros de altura e podem pesar mais de 130 quilos. Suas enormes pernas poderosas podem saltar mais de 4 metros de uma única vez. Enquanto outras aves têm 4 dedos, avestruzes têm apenas 2. Mas um deles está armado com uma garra com aspecto de punhal de 10 centímetros. Seu chute para a frente pode matar um leão adulto. Com orelhas que, de forma incomum, não têm penas, eles têm audição aguçada e uma excelente visão. Com cerca de 5 centímetros de diâmetro, seus globos oculares são os maiores entre quaisquer animais terrestres. Como um limpador de para-brisa, uma terceira pálpebra limpa a poeira do deserto. A visão clara é essencial para detectar predadores e outros machos jovens. Com vigorosos movimentos das asas, este rei espanta qualquer aspirante ao trono. Esses jovens precisam saber seus lugares. Por hoje, pelo menos, o grande macho foi imponente o suficiente para defender seu harém sem que penas precisassem voar. De cabeça erguida, ele sustenta sua posição. Peito estufado, ele está pronto para acasalar. Avestruzes não sabem cantar como as outras aves. Em vez disso, o macho emite um longo chamado com uma bolsa em sua garganta para indicar quem manda neste território. Caçadores europeus, muitas vezes, confundiram este som com o rugido de um leão. Hoje, o chamado funcionou para o rei. Ele chama a atenção de uma de suas fêmeas. Nosso pai avestruz do deserto da Namíbia precisa trabalhar contra o relógio. Ele precisa acasalar e chocar os ovos. Tudo antes das chuvas anuais. Mas é complicado. Um namoro entre avestruzes pode levar 2 semanas.
Com pequenos movimentos das asas, a fêmea o leva a uma perseguição divertida. Atraindo o macho através do deserto, ela testa sua velocidade e agilidade. Ambos usam as asas como lemes para virar. Inspire-se em um avestruz para saber como usar uma corrida para atrair um companheiro. Mas ele não cruzou a linha de chegada ainda. É hora de um pouco de sapateado. Afinal de contas, ele tem que mostrar todos os seus dons. Sua dança vai ter que amolecer o coração dela. Para outros moradores do deserto, é um show impressionante. Após o romance, está na hora da realidade para este casal. Criar filhotes em um deserto hostil não vai ser fácil. Apenas cerca de 12% dos ovos de avestruzes eclodem. E aqueles que o fazem têm poucas probabilidades de chegar ao seu primeiro aniversário. Se os filhotes quiserem uma chance, será preciso que tenham sido chocados em uma época do ano em que as chuvas fornecem a abundância de alimento. Outras aves estão muito à frente deles, quase terminando seus ninhos. Tecelões adultos trabalham juntos, usando o bico e as garras para colocar um telhado sobre os filhotes que vão chegar. E eles não são os únicos que começam a trabalhar antes dos avestruzes da Namíbia. Centenas de quilômetros ao norte desses avestruzes, existe outro deserto muito diferente. O Kalahari. Não chove aqui há 9 meses. A temperatura está bem acima dos 38 graus. Aqui, há um casal de avestruzes com uma estratégia muito diferente da dos avestruzes da Namíbia. Estes pais apostaram suas fichas em seus ovos meses atrás. Seus filhotes já estão com mais de uma semana de idade. Se as chuvas caírem em breve, sua chegada terá sido programada perfeitamente. Se as nuvens desabarem, grama fresca vai preencher esses vales. Mas até que isso aconteça, as plantas, sementes e insetos de que eles precisam serão escassos. E com todas essas bocas famintas para alimentar, isso poderia ser um grande problema. Outra mãe no Kalahari começou sua família um pouco mais tarde. Seus ovos ainda estão para eclodir. Avestruzes não têm a opção de um ninho seguro no topo das árvores.
Por isso, eles mantêm seus ovos no chão e não tiram os olhos deles. Esta mãe mantém a cabeça baixa para evitar ser detectada por predadores e outros animais curiosos. É comum pensarmos que, ao primeiro sinal de perigo, um avestruz enterra a cabeça na areia. Mas isso é um mito. Essa mãe simplesmente abaixou a cabeça e o pescoço para evitar ser detectada. Ou apenas para desfrutar de um momento de descanso. Ficar sentada sobre uma pilha de enormes ovos durante todo o dia é incrivelmente cansativo. Não há comida, bebida ou sombra para essa futura mãe. Mas ela não está fazendo isso sozinha. Seu dia de trabalho é de apenas das 9 às 5. Todas as noites, regular como um relógio, o pai chega em casa e assume o turno da noite. Como uma funcionária de escritório aliviada, a mãe se afasta em busca de um pouco de água, enquanto o pai toma seu lugar junto aos ovos. Macho e fêmea continuarão essa mudança de turno durante as próximas 6 semanas, cuidando de si e de sua cria ainda não nascida. Depois que o pai assume, ele cuidadosamente rola os ovos, garantindo que a gema seja distribuída uniformemente entre os filhotes para que eles se alimentem dela. Então, ele continua a incubá-los através da noite fria do deserto. Pode ser quente durante o dia, mas aqui no deserto de Kalahari, depois que o sol se põe, as temperaturas podem chegar a congelar. A fêmea tenta dormir o máximo que pode, enquanto o macho permanece alerta até o amanhecer. Eles são pais. Os filhotes passaram 42 dias e 42 noites apertados dentro de seus ovos. Quando emergem, estão quase prontos para correr. Seus pais dedicados vão passar os próximos 9 meses cuidando deles. Mas os filhotes não têm ajuda ao nascer. Lutar para sair de um ovo de avestruz é uma façanha digna de Houdini. As cascas são mais resistentes do que a maioria dos ovos de outras aves. Isso porque teriam quebrado há muito tempo sob o peso dos pais se não fossem. É uma das grandes fugas da natureza. E pode ser desgastante. Enquanto os filhotes trabalharão duro para se libertar de suas cascas, o pai tem uma decisão difícil a tomar. Um dos filhotes não está indo muito bem e ainda não está forte o suficiente para ficar em pé.
Ao esperar que ele fique de pé, o pai corre o risco de colocar os outros em perigo. Quando os filhotes nasceram, eles eram fofos e estavam cheios de gema de ovo. Mas isso durou apenas alguns dias. Eles agora precisam começar a se mover em busca de alimento. A hostilidade do deserto do Kalahari os deixa com pouca escolha. Levando sua prole para longe do ninho, este pai ajuda uma nova geração a dar os primeiros passos. Mas ele está à mercê do tempo. Terá que chover em breve para que esses filhotes possam sobreviver. Os suricatos do deserto têm suas próprias maneiras de sobreviver neste lugar difícil. Mas os filhotes de avestruzes realmente dependem dos pais para encontrarem plantas e sementes. Quando é época de seca, eles não podem fazer muito. Os filhotes bicam a areia abaixo, enquanto os pais usam o hábil pescoço para chegar aos alimentos acima. Avestruzes têm o pescoço mais longo do que qualquer ave no mundo, o que lhes permite alcançar o alto das árvores, como também para baixo, para o solo, sem ter que dobrar as pernas. Eles são onívoros e comem praticamente qualquer coisa: grama, sementes, insetos e até pequenos lagartos. Mas como todas as aves, avestruzes não têm dentes para mastigar seu alimento. Portanto, existe um ingrediente muito importante que elas precisam consumir em sua dieta: pedras. Descobrir o tamanho das que elas devem comer é tudo parte da curva de aprendizagem. As pedras acabam em um de seus 3 estômagos, a moela, que atua como uma espécie de Este é um dos lugares favoritos para se encontrar esses preciosos itens. E fazendo isso agora, os filhotes aprendem uma lição dietética vital. Mas é perigoso aqui fora. Os filhotes estão expostos e vulneráveis a ataques. Ataques de cima e ao nível do solo. Às vezes, os piores inimigos são aqueles com 6 pernas e pequenas asas. Moscas de avestruz. Esses parasitas sugadores de sangue especializaram-se em alimentar-se de avestruzes. E eles nunca ficam muito longe de suas vítimas. Quanto mais quente e seco ficar, mais eles vêm. Nem mesmo essa ave bem intencionada vai conseguir diminuir os estragos dessas moscas. Cada picada dolorosa desses insetos é um risco de infecções e doenças. Especialmente entre os mais jovens. Voltando ao sul da Namíbia, os avestruzes desse deserto suportam temperaturas que podem chegar a mais de 48 graus. Nosso rei ainda não acasalou. Mas no calor escaldante do dia, ele está mais interessado em se manter fresco. Aves não suam.
Então, ele abre suas asas e eriça as penas nas extremidades, deixando o ar passar através da pele. O pescoço sem penas dissipa o calor restante. As penas são um segredo de sua sobrevivência. E à medida que o calor do dia vai se dissipando, ele se prepara para usá-las também em um show espetacular. Sua exibição para o acasalamento revela suas penas em toda sua glória. No século XIX, a procura por plumas de avestruzes em Londres e em Paris equiparou-as aos preços de diamantes e ouro. E alimentou uma indústria de poder, ganância e glamour. Hoje, elas servem apenas para tornar o rei avestruz irresistível. A fêmea finalmente o aceita. A maioria das aves do sexo masculino não tem pênis. Os machos e as fêmeas de todas as espécies de aves têm somente uma abertura chamada cloaca, usada para expelir resíduos por ovos e para o sexo. Avestruzes são um pouco diferentes. O macho tem uma espécie de pênis que se alarga com um fluido linfático. Ao longo das próximas semanas, a sua exibição de dança vai se tornar um evento diário e ele vai acasalar com muitas das fêmeas atraídas por seus ornamentos de penas. Quando se trata de construir o ninho, é o macho que faz todo o trabalho duro. Literalmente. Contorcendo esses dois membros longos em formas muito estranhas, ele arranha a terra várias vezes, cavando um buraco raso. Mesmo que acasale com várias fêmeas, ele fará seu ninho apenas com uma. E essa tem opiniões bem definidas sobre onde colocar seus valiosos ovos. Este avestruz macho do deserto da Namíbia apostou que as chuvas viriam mais tarde do que viriam para seus primos do Kalahari. Enquanto os filhotes deles já nasceram há muito tempo, só agora ele conseguiu convencer sua companheira a chocar seu primeiro ovo. Ela é a fêmea alfa de seu harém, conhecida como a fêmea principal. Estes são os maiores ovos no mundo das aves. Pesa um pouco mais de 2 quilos e tem mais de 20 vezes o tamanho de um ovo de galinha. Ela vai botar um a cada 2 dias nas próximas semanas. É uma façanha. Curiosamente,
Embora estes sejam os maiores ovos entre todas as aves, considerando a relação ao peso corporal da fêmea, eles são os menores de seu mundo. Outras fêmeas do deserto da Namíbia se reúnem em torno do ninho da fêmea alfa. Elas planejam colocar seus ovos aqui, agindo como se fossem cucos, um pássaro que, secretamente, põe seus ovos nos ninhos de outras aves. Mas, ao contrário de cucos, não há truques aqui. A grande fêmea sabe exatamente o que elas estão fazendo, e ela as incentiva ativamente. Se continuar assim, ela vai ficar com um ninho repleto com mais de 20 ovos. Este gesto generoso tem intrigado os cientistas há muito tempo. Mas eles logo descobriram que o avestruz fêmea é de fato uma ave muito sagaz. A chave para compreender esse comportamento encontra-se em seus ovos. As cascas brancas refletem os raios implacáveis do sol e evitam que os filhotes ainda não nascidos fiquem superaquecidos. Mas ovos brilhantes, brancos, são fáceis de serem detectados a grandes distâncias. A grande fêmea sabe que sua cria está vulnerável e que em breve vai atrair predadores. Então, ela começa os preparativos. Reconhecendo seus próprios ovos, talvez pelo padrão de poros nas cascas, ela garante que fiquem no centro do ninho. Bem na hora. Um chacal de dorso negro. Plano A. A fêmea dá início a um desempenho notável que pode muito bem colocar em risco sua própria segurança. Fingindo estar ferida e fraca, ela tenta levar o predador para longe do seu ninho, perseguindo-a em vez de ir ao ninho. Mas o chacal não morde a isca. E agora, outro se aproxima. A ninhada de ovos está em perigo, e então é hora de partir para o plano B. É aqui que ela revela o gênio de seu comportamento reprodutivo incomum. Depois de colocar seus ovos preciosos no centro do ninho e rolar os das outras fêmeas para fora, ela preparou um sacrifício. Estes são os que os chacais vão localizar primeiro. Se ela não precisar jogar mais iscas, então ela vai continuar a incubar todos os ovos e cuidar de cada um como se fosse seu. É uma das grandes recompensas da natureza. Inteligentes, complexas e únicas. De volta ao deserto de Kalahari ao norte, é o amanhecer. Nuvens se juntam
mas a chuva ainda não caiu. As últimas flores de acácia do ano são um achado de sorte para a nossa família de avestruzes cansados. O pai consegue alcançar as últimas, mas não sobra muito para os filhotes. Então, eles ficam desesperados. Enquanto o pai aguarda que os céus se abram, ele não pode se dar ao luxo de tirar os olhos de seus filhotes por um único momento. Uma grande águia belicosa está explorando a área à procura de uma refeição. Um predador poderoso. Um desses filhotes poderia ser um bocado saboroso. Atacados por todos os ângulos, um mangusto está à procura de uma chance para pegar um também. Mas predadores podem não ser seu maior problema. Depois de 15 dias do nascimento dos filhotes, suas reservas de gema já se acabaram faz tempo. Fracos e exaustos, eles estão quase sem forças. De dia, o sol suga os restos de qualquer umidade deixada na terra já ressecada. Os filhotes comem folhas mortas para se manterem vivos. A cada dia, eles têm que andar mais, em busca de novas fontes de alimento. Não há nutrientes suficientes ali para mantê-los vivos por muito tempo. Acasalando na época em que acasalou, esse pai apostou que as chuvas viriam no momento em que os filhotes já tivessem nascido e trazendo abundância de alimento. Mas a sua aposta não vingou. Para os seus filhotes, as chuvas não vieram a tempo. Eles não vão sobreviver mais um dia no Kalahari. Pela manhã, estarão todos mortos. O casal de avestruzes do deserto da Namíbia apostou que as chuvas viriam em um momento diferente e escolheu chocar seus ovos meses mais tarde do que a família do Kalahari. Aqui, a vida está apenas começando. Levou 3 semanas para botar esta ninhada de ovos. E mais 6 semanas sentado sobre eles. Noite e dia sem nenhuma garantia de que seu trabalho iria vingar. Mas agora, a espera acabou. A cada novo filhote que nasce, os pais comem suas cascas. Elas estão cheias de cálcio nutritivo e ajudam a esconder o cheiro de quaisquer predadores que estejam a favor do vento. Os avestruzes bebês no Kalahari morreram porque as chuvas não vieram a tempo. Agora, os filhotes da Namíbia estão na mesma corrida. Já do tamanho de frangos, eles crescerão em torno de 25 centímetros por mês no primeiro ano. Mas ainda há um longo caminho a percorrer até que eles se tornem as maiores aves do mundo. Além da seca e dos predadores,
há alguns perigos surpreendentes pela frente. Seus próprios parentes. Estes são avestruzes jovens adultos sem filhotes. Não é nenhum jogo. Há um perigo real de que eles possam ser bicados até a morte. Este comportamento é um mistério. Ninguém sabe por que outros adultos fazem isso, ou por que os pais toleram. Mas os filhotes logo aprendem a se defender. É a escola dos golpes duros. Mas há algumas lições mais agradáveis do que outras. Hoje, os pais mostram à sua prole como tomar um banho de poeira. Banhos de poeira mantêm suas penas fofas e a pele livre de parasitas. E esse não é o único truque que eles vão aprender. Quando o banho de areia termina, é hora do treino. Eles precisam manter o título de as aves mais rápidas do mundo. E como não voam, eles também precisam ser capazes de fugir de seus inimigos. Os pais avestruzes da Namíbia mostram aos filhotes uma das últimas poças que sobraram. Conhecido antigamente como a ave camelo, o avestruz pode ficar vários dias sem água. Mas quando há água disponível, eles tomam. A maioria da água que um avestruz precisa normalmente vem de seu alimento. Mas agora, alimento está em falta. Os filhotes da Namíbia ainda podem ter o mesmo destino de seus primos no Kalahari. Depois de meses de seca no deserto da Namíbia, finalmente chove. Em um canto desse lugar radical, dois pais jovens inexperientes escolheram um local errado para o seu ninho. A água subiu e destruiu seus ovos. Eles tentam desesperadamente reparar os danos, mas é tarde demais.
Mas para a nossa família, a chuva significa vida. A chuva traz grama fresca em abundância. As planícies áridas são transformadas. Não vai ser fácil crescer em um ambiente tão cruel. Mas os filhotes têm conseguido até agora. Quando nasceram, eles pesavam um pouco mais de meio quilo. Em 6 meses, eles serão 100 vezes mais pesados e 10 vezes mais altos. Por enquanto, é hora de seu primeiro banho, mas não será na areia dessa vez. Desde que os primeiros avestruzes puseram as patas sobre estas areias, milhões de anos atrás, eles têm enfrentado grandes desafios. Sol escaldante, chuvas escassas, predadores oportunistas. Mas o maior desafio de todos eles é escolher o momento certo para se reproduzir. Calcular o tempo é crucial e os riscos são de vida e morte. Do acasalamento até a incubação leva cerca de 100 dias. Os avestruzes do Kalahari fizeram seu momento cedo demais e seus filhotes pagaram um preço. Mas para um casal de pais da Namíbia, que apostou no momento certo, a recompensa foi enorme. Esses filhotes vão viver para serem a próxima geração das mais estranhas aves vivas. Versão Marshmallow São Paulo.